O que realmente torna a Rússia tão fascinante? Seria sua imensa extensão territorial, que atravessa 2 continentes e cobre 11 fusos horários? Sua surpreendente cultura, que influenciou a arte, a literatura e a música em escala global? Ou talvez sua história repleta de impérios, revoluções e conquistas? Hoje você vai conhecer os lugares mais impressionantes da Rússia, explorando sua economia, população, geografia e algumas curiosidades que tornam este país um dos mais enigmáticos do mundo. Bem-vindo à Rússia, a terra dos czares, da grandiosidade soviética e de paisagens que mais parecem ter saído de um conto épico. Com mais de 144 milhões de habitantes e um território de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, maior do que Plutão. Este é um país de extremos, onde o luxo de Moscou contrasta com as extensões congeladas da Sibéria. Além de sua vastidão territorial, a Rússia possui uma cultura profundamente rica, desde os clássicos da literatura como Dostoiévski e Tolstói, até as inesquecíveis composições de Tchaikovsky. Sua influência é sentida em todo o mundo. E claro, não podemos esquecer do balé Bolshoi, um dos mais renomados do planeta. Mas não é apenas a tradição que define o país. A Rússia é um dos maiores centros tecnológicos e industriais do mundo, sendo referência na produção aeroespacial e militar. Sua economia, baseada na exportação de petróleo e gás natural, desempenha um papel crucial no mercado energético global. Você sabia que a Rússia faz fronteira com mais países do que qualquer outra nação no mundo? São 16 fronteiras, que vão da Noruega até a Coreia do Norte. Outro dado curioso: o Lago Baikal, localizado na Sibéria, contém cerca de 20% da água doce não congelada de todo o planeta. E sua profundidade ultrapassa 1.600 metros. Se você acha o inverno russo rigoroso, espere até experimentar as noites polares, quando o sol não se põe durante meses no verão ártico. E para os amantes de viagens, a Rússia abriga a Ferrovia Transiberiana, a linha ferroviária mais longa do mundo, conectando Moscou a Vladivostok em um percurso de mais de 9.000 quilômetros. Mas a grandeza da Rússia não está apenas em sua extensão territorial, e sim também em seu impacto econômico. A economia russa é uma das mais influentes do planeta, impulsionada por sua imensa riqueza em recursos naturais. É o maior exportador de gás natural do mundo e um dos principais produtores de petróleo, desempenhando um papel vital no mercado energético da Europa e da Ásia. O país também se destaca na indústria aeroespacial e na produção militar, com tecnologia avançada que rivaliza com as grandes potências globais. No entanto, nem tudo é estabilidade. As oscilações no preço do petróleo e as sanções internacionais desafiaram seu crescimento. Ainda assim, a posição estratégica da Rússia entre a Europa e a Ásia a mantém como um centro logístico fundamental. Nos últimos anos, o comércio com a China se intensificou, reforçando a presença da Rússia na economia global. Quanto ao seu povo, a Rússia abriga uma população de aproximadamente 144 milhões de pessoas. Embora a maioria tenha origem eslava, o país é um verdadeiro mosaico cultural com mais de 190 grupos étnicos. Tártaros, basquires e os antigos povos da Sibéria contribuem para a diversidade desta nação. Moscou, a capital, é o epicentro da vida urbana, com mais de 12 milhões de habitantes. Seu metrô é uma verdadeira obra de arte subterrânea, com estações decoradas com mármore e lustres que lembram salões de palácios. Já São Petersburgo encanta com sua arquitetura imperial e seus canais, o que lhe rendeu o apelido de Veneza do Norte. Desde as tundras congeladas do Ártico até as vastas estepes do Sul, a Rússia é um espetáculo geográfico sem igual. O Lago Baikal
a joia da Sibéria, contém 1/5 da água doce não congelada do planeta. E para cruzar esse colosso, nada melhor do que a lendária Ferrovia Transiberiana, que liga Moscou a Vladivostok em uma viagem de mais de 9.000 quilômetros por paisagens impressionantes. Dos vastos campos da Sibéria à imensidão do Lago Baikal, nossa jornada pela Rússia nos leva agora ao seu coração pulsante, Moscou. A capital não é apenas o centro político e econômico do país, mas também um símbolo de sua história e cultura, onde cada canto conta um capítulo diferente do passado russo. O melhor ponto de partida é a Praça Vermelha, a alma de Moscou, e palco de alguns dos momentos mais marcantes da história da Rússia. Ali se encontra o Kremlin, sede do governo, e uma fortaleza monumental com catedrais de cúpulas douradas e palácios imponentes. A poucos passos dali está a Catedral de São Basílio, que impressiona com suas cúpulas coloridas, parecendo saída de um conto de fadas. Também está lá o Mausoléu de Lenin, onde repousa o líder da Revolução de 1917, em um ambiente solene que contrasta com a energia vibrante da praça. No subsolo, o metrô de Moscou é uma atração por si só. Construído durante a era soviética como um palácio para o povo, suas estações são decoradas com mármore, mosaicos e lustres de cristal, transformando cada viagem em uma experiência única. Algumas estações, como Komsomolskaya e Mayakovskaya, são verdadeiras joias arquitetônicas. Ao norte, São Petersburgo encanta com o Museu Hermitage, um verdadeiro tesouro de arte e cultura com mais de 3 milhões de peças. Antigo Palácio dos Czares, seus salões exibem desde obras de Leonardo da Vinci até impressionantes coleções de ouro cita. Para os amantes das artes cênicas, o Teatro Bolshoi é o lugar ideal. Inaugurado no século XIX, foi o berço de algumas das melhores produções de balé e ópera do mundo, mantendo viva a tradição artística russa. Se Moscou é o coração da Rússia, São Petersburgo é sua alma. Fundada por Pedro o Grande no ano de 1703, essa cidade foi planejada para ser a janela da Rússia para a Europa. Seus canais, pontes elegantes e arquitetura majestosa renderam a São Petersburgo o título de a Veneza do Norte. Por mais de 200 anos, São Petersburgo foi a capital do Império Russo, e sua grandiosidade ainda se reflete em cada canto da cidade. O Palácio de Inverno, antiga residência dos Czares, é uma obra-prima da arquitetura barroca. Atualmente abriga o Museu Hermitage, com um acervo de mais de 3 milhões de peças, incluindo obras de Leonardo da Vinci, Rembrandt e Van Gogh. O coração da cidade pulsa na Avenida Nevsky, uma vibrante artéria repleta de lojas, cafés e monumentos históricos. Caminhar por essa avenida é como mergulhar na história, passando pela Catedral de Kazan e pelo impressionante edifício Singer House, com sua inconfundível cúpula de vidro. Às margens do rio Neva, ergue-se a Fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro bastião da cidade. Sua catedral, com uma agulha dourada que atinge 122 metros de altura, guarda os restos mortais de quase todos os czares russos, desde Pedro o Grande até Nicolau II. Durante o verão, São Petersburgo se transforma com um espetáculo natural único, as Noites Brancas. Por várias semanas, o sol mal se põe no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e criando uma atmosfera mágica, onde a cidade simplesmente não dorme. Se você adora descobrir novas culturas, se surpreender com curiosidades sobre países e cidades do mundo todo e está sempre em busca da próxima história de tirar o fôlego, então este canal é para você. Curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se conhece alguém que também ama explorar o mundo, compartilhe com ele. Vamos transformar cada vídeo em uma nova aventura.
Quando as noites brancas iluminam São Petersburgo, a cidade parece suspensa em um sonho eterno. Mas além de seus palácios e canais, a Rússia guarda paisagens selvagens que desafiam a imaginação. No coração da Sibéria, onde o inverno cobre a terra com um manto de gelo, encontra-se uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta, o Lago Baikal. Com mais de 1.600 metros de profundidade, é o lago mais profundo da Terra e concentra 1/5 da água doce não congelada do mundo. Suas águas cristalinas abrigam mais de 1.500 espécies únicas, incluindo a foca do Baikal, o único mamífero aquático de água doce do planeta. Durante o verão, o lago se transforma em um paraíso de águas azul turquesa, cercado por montanhas e florestas. Mas é no inverno que revela sua face mais surpreendente. A superfície congela por completo, formando um vasto deserto de gelo azul, tão transparente que é possível ver peixes nadando a vários metros de profundidade. Aventureiros de todo o mundo vão até lá para atravessá-lo com patins, bicicletas ou até em trenós puxados por cães. O frio extremo, com temperaturas que podem cair abaixo de 40 graus negativos, não impede o Baikal de se tornar um cenário mágico, onde a natureza se expressa com uma beleza indescritível. Se o Lago Baikal é um santuário de gelo e água, a península de Kamchatka é uma terra de fogo e natureza selvagem. Localizada no extremo oriente da Rússia, essa região remota parece ter saído de outro planeta, com paisagens vulcânicas, rios termais e uma fauna exuberante que domina o território. Lá, mais de 160 vulcões se erguem entre vales e geleiras, e 29 deles ainda estão ativos. Entre os mais impressionantes está o vulcão Kliuchevskoy, o mais alto da Eurásia, que ultrapassa os 4.800 metros de altitude e ainda entra em erupção de tempos em tempos. O espetáculo geotérmico de Kamchatka não se limita aos vulcões. O Vale dos Géiseres é um fenômeno único, com dezenas de colunas de vapor emergindo da terra em explosões borbulhantes. As águas termais, alimentadas pela atividade vulcânica, formam piscinas naturais, onde os visitantes podem mergulhar em um ambiente que parece de outro mundo. Mas o verdadeiro rei de Kamchatka é o urso pardo. Estima-se que mais de 20.000 desses gigantes habitem a região, tornando-a um dos melhores lugares do mundo para observá-los em seu habitat natural. No Lago Kuril, é comum vê-los pescando salmões em águas cristalinas, um espetáculo digno de documentário. Para os aventureiros, Kamchatka oferece expedições de helicóptero, trilhas por paisagens vulcânicas e rafting em rios selvagens. Com seu isolamento quase total e natureza intocada, essa península continua sendo um dos últimos paraísos virgens do planeta. Da selvagem Kamchatka ao coração da Rússia, a jornada nos leva agora a uma cidade onde o Oriente e o Ocidente se entrelaçam de forma única. Kazan, capital da República do Tartaristão, é um ponto de encontro entre a cultura russa e a cultura islâmica, uma fusão visível na arquitetura, na gastronomia e na história local. O símbolo mais impressionante da cidade é o Kremlin de Kazan, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Diferente de outros Kremlins da Rússia, este abriga não apenas igrejas ortodoxas, mas também a majestosa Mesquita Kul Sharif. Com suas torres brancas altíssimas e cúpulas turquesa, é uma das maiores mesquitas da Rússia e símbolo do renascimento cultural do povo tártaro. Dentro do Kremlin, as cúpulas douradas da Catedral da Anunciação contrastam com os minaretes da mesquita, formando uma imagem que simboliza séculos de convivência entre diferentes religiões e tradições. Mas Kazan não é apenas história, é também uma das cidades mais modernas e dinâmicas de Rússia. A Avenida Bauman, repleta de cafés, lojas e teatros, é o centro da vida urbana. É lá que você pode experimentar o Chak-Chak,
um doce tártaro feito com massa frita e mel, que faz parte da identidade local. Com sua mistura de tradições ancestrais e modernidade, Kazan é um destino fascinante, onde cada rua conta uma história diferente. Das mesquitas e catedrais de Kazan à imensidão do Extremo Oriente, existe uma forma única de atravessar a Rússia em toda a sua grandiosidade. Mais do que um simples meio de transporte, a lendária Ferrovia Transiberiana é uma das rotas ferroviárias mais fascinantes do mundo, cruzando o país de ponta a ponta em uma jornada épica. Com mais de 9.000 quilômetros de trilhos, essa linha conecta Moscou a Vladivostok, às margens do Oceano Pacífico. Uma viagem completa dura cerca de 7 dias sem interrupções. Mas a verdadeira magia dessa travessia está nos paisagens e nas culturas que se revelam ao longo do caminho. O trem atravessa 8 fusos horários, passando por cidades vibrantes, estepes infinitas e densas florestas siberianas. Um dos pontos mais impressionantes do trajeto é a passagem pelo Lago Baikal, onde os trilhos serpenteiam ao lado das águas cristalinas dessa maravilha natural. No inverno, a paisagem se cobre de gelo e neve, transformando-se em um cartão postal surreal. A experiência a bordo é uma mistura de aventura e tradição. Os vagões vão desde compartimentos de luxo até opções mais simples, mas todos compartilham um ambiente acolhedor, onde viajantes de diferentes partes do mundo trocam histórias enquanto saboreiam um chá quente, servido em copos com suportes de metal. Uma tradicional cena ferroviária russa. Além da linha principal, existem 2 ramais igualmente fascinantes. A Transmongoliana, que atravessa as estepes da Mongólia até chegar a Pequim, e a Transmanchuriana, que segue rumo ao nordeste da China. Cada rota oferece uma perspectiva única da imensidão e diversidade dessa parte do mundo. Depois de cruzar a Rússia pela lendária Ferrovia Transiberiana, a jornada nos leva agora a um canto menos conhecido, mas igualmente impressionante. Na República do Daguestão, ao sul do país, esconde-se um gigante geológico que poucos tiveram o privilégio de conhecer: o Canyon de Sulak. Mais profundo que o Grand Canyon, esse desfiladeiro atinge mais de 1.800 metros de profundidade. No fundo, o rio Sulak serpenteia com um tom azul turquesa que contrasta com as paredes rochosas ao redor. Dos mirantes no alto, a vista é simplesmente arrebatadora. Penhascos que parecem tocar o céu e uma sensação de imensidão absoluta. Apesar de sua beleza, o Canyon de Sulak ainda é um destino pouco explorado, o que lhe confere um ar de mistério e autenticidade. Nos arredores, pequenos vilarejos daguestaneses preservam tradições centenárias, com casas de pedra cravadas nas montanhas e um estilo de vida que parece congelado no tempo. Os viajantes mais aventureiros podem explorar o cânion de barco, navegando pelas águas cristalinas do rio enquanto as paredes rochosas se erguem ao redor. Também é possível seguir trilhas que levam a cachoeiras escondidas e mirantes com vistas de tirar o fôlego. O Canyon de Sulak é uma joia natural desconhecida por muitos, uma paisagem que desafia a imaginação e revela mais uma face da incrível diversidade russa. Das profundezas do Cânion de Sulak às águas do rio Neva, voltamos agora a São Petersburgo, onde está localizada uma das fortalezas mais antigas e emblemáticas da Rússia. Em uma ilha no meio do rio, ergue-se a fortaleza de Pedro e Paulo, o primeiro bastião da cidade, e o ponto onde sua história começou. Fundada por Pedro o Grande no ano de 1703, sua construção foi essencial para a defesa da recém-estabelecida capital imperial. Embora nunca tenha enfrentado grandes ataques, sua presença bastou para consolidar o domínio russo no Báltico e proteger a cidade de possíveis invasões suecas. Dentro das muralhas, encontra-se a Catedral de Pedro e Paulo,
com sua icônica agulha dourada que atinge 122 metros de altura. No seu interior, repousam os restos mortais de quase todos os czares da Rússia, de Pedro, o Grande, até Nicolau II e sua família, cujos corpos foram trasladados para cá séculos após seu trágico fim. Ao longo dos anos, a fortaleza também serviu como prisão para figuras históricas, incluindo o escritor Fyodor Dostoiévski e o irmão de Lenin, que foi executado entre seus muros. Hoje, suas antigas celas e muralhas de pedra são testemunhas silenciosas de séculos de história. Da ilha, a vista do rio Neva e do restante de São Petersburgo é incomparável, especialmente ao entardecer, quando a luz dourada banha as cúpulas e pontes da cidade. Das muralhas da fortaleza de Pedro e Paulo aos cantos mais remotos da Rússia, o país está repleto de paisagens que parecem saídas de outro mundo. Nas profundezas dos Montes Urais, uma série de enigmáticas formações rochosas se ergue sobre a tundra, desafiando o tempo e o clima. Conhecidas como os Sete Gigantes dos Urais ou Manpupuner, essas colossais torres de pedra têm entre 30 e 42 metros de altura. Esculpidas pela erosão ao longo de milhões de anos, resistiram ao vento, à neve e ao gelo, tornando-se guardiãs silenciosas desta terra inóspita. Para os povos indígenas Komi e Mansi, essas formações são sagradas. Segundo a lenda, eram gigantes que tentavam cruzar os Urais, mas foram transformados em pedra por um xamã antes que pudessem invadir seu território. Hoje, o acesso à região continua sendo difícil, já que se encontra em uma das áreas mais isoladas da Rússia. Quem se aventura até lá precisa atravessar florestas densas, rios congelados e vastas planícies. Mas a recompensa é única. Da base dessas formações gigantescas, a vista se estende até o horizonte, revelando a imensidão da natureza russa em seu estado mais puro. Das misteriosas torres de pedra dos Montes Urais às terras montanhosas do sul da Rússia, o país guarda paisagens que parecem esconder segredos de tempos antigos. No alto das montanhas do Daguestão, escondida entre penhascos e desfiladeiros, está a enigmática aldeia abandonada de Gamsutl. Construída sobre uma crista rochosa a mais de 1.400 metros de altitude, Gamsutl é uma vila fantasma que parece se fundir com a montanha. Suas casas de pedra, muitas delas parcialmente em ruínas, permanecem vazias há décadas, criando uma atmosfera de mistério e nostalgia. Acredita-se que a aldeia tenha mais de 1000 anos de história e que, em determinado momento, tenha sido um importante centro comercial e cultural da região. Suas ruelas estreitas e antigas construções refletem a arquitetura tradicional do Cáucaso, onde gerações de daguestaneses viveram até que, aos poucos, a população migrou para cidades mais acessíveis. O último habitante de Gamsutl, um homem chamado Abdul Jalik, viveu sozinho na aldeia até seu falecimento no ano de 2015. Desde então, o silêncio tomou conta das ruínas, interrompido apenas pelo vento e pelo som distante do gado nos vales. Para os viajantes que se aventuram até lá, a subida é desafiadora, mas a vista do topo é espetacular. A partir desta vila fantasma, as montanhas do Daguestão se estendem até onde a vista alcança, revelando a grandiosidade e o isolamento dessa terra indomável. De Gamsutl ao esplendor imperial dos palácios russos, o percurso agora nos leva a um lugar onde a opulência e a história se entrelaçam. Às margens do Golfo da Finlândia, a poucos quilômetros de São Petersburgo, encontra-se Peterhof, um complexo de palácios e jardins que impressiona com sua elegância. Construído por ordem de Pedro, o Grande, no século XVIII, Peterhof é conhecido como o Versalhes russo, um reflexo do luxo da corte imperial. Sua joia mais famosa é a Grande Cascata, uma impressionante sequência de fontes douradas que descem em terraços até o mar, adornadas com estátuas de figuras mitológicas. A mais imponente é a estátua de Sansão, que simboliza a vitória russa
sobre a Suécia na Grande Guerra do Norte. Os jardins de Peterhof se estendem em um desenho perfeitamente simétrico, com alamedas arborizadas, pavilhões de mármore e espelhos d'água que refletem o céu. No verão, as fontes funcionam sem bombas, utilizando um sistema de pressão natural, uma verdadeira façanha da engenharia de sua época. No interior do palácio, as salas douradas, os espelhos ornamentados e os afrescos nos tetos evocam o esplendor dos czares. Apesar dos danos sofridos durante a Segunda Guerra Mundial, o complexo foi restaurado meticulosamente, recuperando sua grandiosidade original. Hoje, Peterhof continua sendo um dos destinos mais impressionantes da Rússia, um testemunho do poder e da visão da dinastia Romanov. A Rússia é um país de contrastes, uma terra onde o passado imperial convive com a modernidade, onde o frio extremo é equilibrado pela hospitalidade de seu povo, e onde cada canto guarda uma história esperando para ser contada. Dos salões majestosos do Hermitage às paisagens selvagens da Sibéria, este é um destino que surpreende a cada passo e desafia qualquer expectativa. Percorrer suas ruas é como viajar no tempo. Em Moscou, o Kremlin e a Praça Vermelha nos transportam à grandiosidade dos czares e aos ecos da era soviética. O metrô da capital, com estações que parecem salões de palácio, é uma amostra de arte escondida sob a cidade. São Petersburgo, com sua elegância europeia, encanta com a riqueza cultural da Avenida Nevsky e a beleza imponente de Peterhof, o Versalhes russo. Mas a Rússia não se resume às suas grandes cidades. Na vastidão de seu território, escondem-se maravilhas naturais que poucos exploraram. O Lago Baikal, com suas águas cristalinas e gelo azul durante o inverno, é um espetáculo sem igual. Na distante península de Kamchatka, vulcões ativos e geysers criam uma paisagem que parece de outro planeta. Nos Montes Urais, os 7 gigantes de Manpupuner desafiam o tempo com suas formas imponentes. No sul, a República do Daguestão guarda segredos entre suas montanhas. O Canyon de Sulak, mais profundo que o Grand Canyon, oferece vistas de um azul hipnotizante, enquanto a aldeia abandonada de Gamsutl, encravada em um penhasco, é um testemunho silencioso de um passado que resiste ao esquecimento. Viajar pela Rússia é se deixar surpreender por sua diversidade. É sentar-se em um trem da ferrovia transiberiana e cruzar 8 fusos horários, vendo a paisagem se transformar das estepes da Mongólia às florestas da Sibéria. É saborear a gastronomia autêntica, desde um borscht quente em uma fria tarde de inverno até o inconfundível caviar preto acompanhado de vodka. A cultura local se revela em cada detalhe, nas tradições preservadas há séculos e na hospitalidade calorosa de seu povo. Em cada destino, as curiosidades se multiplicam, como o fato de o país fazer fronteira com mais de 16 nações ou de que o inverno extremo pode alcançar 70 graus negativos em Oymyakon, o povoado mais frio do mundo. A Rússia é um país que não se compreende em uma única visita. É um destino imperdível para quem busca história, aventura e paisagens que parecem irreais. Então me diga, qual desses lugares está na sua lista dos sonhos? Deixe seu comentário e inscreva-se para mais rotas de viagem épicas. Nos vemos na próxima aventura.